E aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Danilo, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a continuação do Projeto Zero. No vídeo anterior eu implementei um sistema de vida no personagem e nos inimigos, que é mostrado um número em cima dos personagens, do inimigo do jogador, e esse número começa em 100, e a hora que esse número chega a 0, o personagem é destruído. Eu criei também no vídeo anterior um projétil que o inimigo atira no jogador, e eu criei também uma pixel art para defesa do jogador, defesa com escudo. Esse vídeo, ele vai ser um pouquinho mais corrido, porque eu quero mostrar bastante coisa para vocês. O último vídeo que eu postei aqui, acho que foi umas 2 semanas atrás, só que o conteúdo desse vídeo anterior era de mais ou menos um mês atrás. Então, de um mês até agora, eu desenvolvi muita coisa e eu quero resumir isso aqui tudo nesse vídeo. E no final desse vídeo, eu vou explicar para vocês por que eu quero mostrar todo esse conteúdo e eu tenho uma novidade para contar para vocês. Então, depois do último vídeo, eu criei a animação do ataque com arco e flecha. Eu fiz um sistema para força ser variável. Então, conforme a gente segura mais o botão de ataque, a flecha sai um pouco mais forte, com uma velocidade inicial maior. Eu não gostei muito do resultado. Eu tô pensando em tirar esse sistema, ou até trocar para não ser um arco e flecha e ser, na verdade, um projétil mágico, alguma coisa assim. E depois eu criei várias outras animações novas. Eu comecei criando animação de dash com o escudo e a espada. Depois eu fiz a animação de dash com arco e flecha. Depois eu criei animações de pulo com a espada e pulo com arco e flecha. Eu fiz essa animação em 2 partes. Uma é quando o personagem tá subindo e outra é quando o personagem tá caindo. E eu aproveitei essa segunda parte, quando o personagem tá caindo, e eu utilizei também para quando o personagem só pula de uma plataforma. Ele não clica o botão de pular, ele só cai de uma plataforma. Então é a mesma animação. Depois eu criei animações de corrida com arco e flecha e com a espada, porque a animação que a gente tinha de andar antes, ela não combinava muito com a velocidade de movimentação do personagem. Depois eu criei também animações para quando o personagem toma dano. Então ele pisca um vermelho em cima do personagem e também dá um pouco de stun no personagem. O personagem fica parado sem receber nenhum comando por 0. alguns segundos, uma fração de segundos. E depois eu fiz também animações pro Goblin. Eu fiz animação de Idle, animação de Walk, animação de ataque do projétil e a animação de tomar dano, que é bem parecida com a do jogador. Depois de fazer todas as animações, todas as que eu lembrava, eu criei uma condição pro dash do jogador, que no meio do dash ele vai conseguir atravessar os inimigos e também ele vai conseguir ser imune a qualquer tipo de dano. Uma situação normal é que você tá andando e você colide com um inimigo, você não consegue atravessar ele. E no dash anteriormente também era assim, se você desse um dash em direção do inimigo, o jogador ficava parado. Agora não, agora se você der um dash, o jogador atravessa o inimigo e se tiver algum ataque do inimigo durante esse dash, você também fica imune. Depois, eu tentei começar a criar uma interface para o jogo, uma UI. E foi nesse ponto aqui que as coisas começaram a evoluir um pouco rápido. Porque eu descobri que para eu fazer a UI de um jeito organizado, com um código organizado, seria interessante eu começar a criar os atributos do jogador, os status. Os pontos de ataque, de defesa, o tanto de velocidade de movimento que ele teria, esse tipo de coisa. Junto com esses atributos, seria interessante também eu ter equipamentos com atributos diferentes para eu poder equipar e ver a variação desses atributos no personagem. Então nesse ponto eu já precisava de uma UI, precisava também dos atributos do personagem e precisava também de equipamentos com atributos diferentes. E somando isso, o que eu queria fazer também com esses equipamentos é ter uma geração aleatória de equipamentos. Então a ideia era ter equipamentos, o loot, spawnar com nomes aleatórios e os nomes influenciarem nos status do equipamento. E para somar isso aí tudo, eu precisaria de um sistema de inventário para guardar os equipamentos que eu coleto e para também guardar os equipamentos que estão equipados no momento. Eu decidi então fazer essa UI inicial com os gráficos padrões do Unity, porque são bem básicos e são rápidos de criar, e depois para alterar é bem fácil também. E o primeiro passo aqui foi criar então os itens que podem ser coletados pelo personagem. Então eu segui um guia do Brackis, que é um canal bem grande aqui do YouTube, que tem várias guias e tutoriais em Unity. E eu fiz de um jeito que esse item pode ser configurado para ele ser só coletado quando o jogador passa por cima, ou então ele pode ser configurado para ser um item que o personagem chega perto e aperta um botão para interagir. Inicialmente todos esses equipamentos que eu vou fazer vai ser do tipo que o personagem passa por cima e coleta, mas tem essa opção também para futuramente caso eu queira fazer algo que o jogador possa interagir. Então, tendo esses itens que eu posso coletar, eu precisei fazer o inventário para guardar esses itens. E eu criei também uma barra que contém os equipamentos que estão equipados no momento. Então, eu coleto o item vai para o inventário, eu clico no item no inventário e ele é equipado nessa barrinha. E nesse ponto aqui, eu decidi criar 4 tipos de equipamentos. A espada, o escudo,
o arco e também um amuleto. Então eu tenho 4 slots nessa barrinha de equipamentos do personagem. Eu comecei então a equipar os status e atributos do personagem. Deu bastante trabalho. Eu comecei seguindo um guia do Brackes também, mas ele era um pouco diferente do que eu queria fazer. Eu queria ter alguns tipos diferentes de status. Eu queria ter a opção de ter modificadores flat, que eles somam um valor direto no status. E também eu queria ter modificadores do tipo percentual, então ele dá mais 10% em alguma coisa, por exemplo. O que eu fiz então foi me basear num sistema que o Creating criou. O Creating é um criador canadense. Ele trabalha tanto com gameplays como também com desenvolvimento de jogos. Ele tem alguns vídeos aqui no YouTube de desenvolvimento. E ele também faz algumas transmissões ao vivo, tanto de gameplay quanto de desenvolvimento. E um dos jogos que ele fez tinha exatamente o sistema para gerar loot aleatório, com nomes aleatórios, e esses nomes influenciarem nos status. Então eu baseei bastante nesse sistema dele para poder fazer os equipamentos aleatórios que spawnam e têm status diferentes. Então o primeiro passo para esse sistema foi criar um script chamado Player Stats, que guarda todas as informações de status do jogador, tanto os atributos como ataque, defesa, velocidade de movimentação, esse tipo de coisa, como também o tanto de vida que o personagem tem, experiência também, o nível atual e assim por diante. Tem todas essas informações e também os métodos para calcular esses atributos e tal, estão nesse script. Então aí você está vendo agora na tela, na parte esquerda, está sendo mostrado um script chamado Stat, que foi a minha primeira versão dos status para o personagem. Esse script atualmente não serve para muita coisa. A única parte importante dele é esse primeiro enum que tem no começo, que se chama Stat Type, que contém os tipos de status possíveis para o personagem e também para os inimigos. Eu implementei para os dois o mesmo sistema. E já na parte direita tem o script chamado Character Stats, que é a base do Player Stats. Então o Player Stats copia bastante coisa desse Character Stats, e também o Enemy Stats, que eu criei depois, copia também o Character Stats. Depois eu fiz um script chamado Equipment Mod, que é uma das partes favoritas minhas do jogo até agora. Ele contém inicialmente como que são os modificadores que os equipamentos vão ter. Então eu defini que vai ter um modificador flat, que é justamente somar um valor nos status. E tem também um modificador percentual, que dá mais 5, mais 10% de algum status, por exemplo. Junto nesse script tem a parte da geração do nome dos equipamentos. E essa é que é a parte legal. Ali eu posso criar todas as possibilidades de prefixos e sufixos que vão ter nos nomes dos equipamentos, e essas palavras todas são combinadas para gerar um nome para o equipamento que é spawnado. Então, por exemplo, eu tenho o nome base, que é espada. Eu posso dizer que é espada de ouro, espada de prata, espada de ferro, espada de bronze. Então são vários adjetivos, na verdade, que são combinados para gerar o nome de cada equipamento. Eu fiz esse sistema em inglês, porque inicialmente era mais fácil, e também porque o sistema que eu tava me baseando é em inglês. E além disso, cada palavra dessa é associado também a um modificador, ou tanto flat ou percentual, que vai ser adicionado em algum status. E é bem legal ver esse sistema todo funcionando no final. Tem um algoritmo que combina essas palavras todas, então dependendo do nível e da raridade do item, são outras duas características que tem que ter o equipamento, tem possibilidades diferentes de nomes que podem aparecer. Se o equipamento for mais raro, ele vai ter um número maior de palavras que compõem o nome dele. Eu criei então um botão para gerar esses itens aleatoriamente, para poder testar. Deu bastante trabalho para acertar toda essa geração dos itens, para o equipamento ser gerado de forma correta a hora que ele aparece dentro do jogo e tal, mas no fim deu bastante certo. Depois então eu criei uma UI para mostrar justamente os status do personagem, para poder equipar os itens e visualizar como é que os atributos mudavam. Eu criei também os ícones para os equipamentos, que então espada, escudo, arco e amuleto. Eu criei também uma tooltip. Isso é uma janelinha que aparece quando a gente passa o mouse em cima do item e mostra o nome, o nível, a raridade e os status daquele item. Eu fiz também uma comparação. Se você passar o mouse em cima de uma espada no inventário e você também tiver equipado uma espada, vão aparecer duas janelas, uma com os status do item equipado e outra com os status do item que você está com o mouse em cima no inventário. Para finalizar isso tudo, eu fiz os monstros droparem esses itens aleatórios. Eu adicionei cores para representar a raridade dos itens. Eu fiz algumas funcionalidades para a gente poder arrastar os itens dentro do inventário e na barra de equipamentos. E fiz também um sistema bem simples de experiência e de gold para o personagem. E eu vou mostrar agora
como é que tá atualmente o jogo. Então é assim que tá o jogo agora. A gente tem aqui a UI que mostra os status, tem aqui o inventário, tem aqui o botão para gerar item pra gente testar. Aqui a UI que mostra o nível, a experiência que precisa para passar para o próximo nível, a experiência atual, o tanto de dinheiro que ele tem. Do jeito que a UI tá implementada, fica fácil de alterar esses gráficos aqui para ficar mais bonito. Por enquanto tá bem feio mesmo, mas é para ser mais rápido de testar e fazer funcionar. E aqui a gente tem um Game Manager que cuida do inventário e do equipamento. Então aqui tem o tanto de espaço que tem no inventário, tem o tanto de itens que tem atualmente, gold e tal. No personagem, a gente tem, além do Player Controller, tem o Player Stats agora também. Eu posso definir aqui os status iniciais do personagem no nível 1. Os Goblins também tem um Enemy Stats agora, que é muito parecido com o Player Stats. Eu posso definir quais são os status iniciais deles. Esse nível aqui influencia no drop do item que vai dropar. Se a gente for aqui no nosso código do Equipment Mod, esses aqui são todos os prefixos possíveis. Então aqui é um exemplo, ó. Tem um prefixo possessivo, então é a espada quebrada, prateada do Goblin, de fúria e... não sei qual é a tradução disso aqui, mas esses são todos os prefixos possíveis. Então esses aqui são os que mudam ataque power, tem uns que mudam defense power, agilidade. Então é só a gente criando mais aqui e definindo os valores, é bem fácil de aumentar isso aqui. E cada um que você aumenta, você cria várias possibilidades, porque ele pode ser combinado com quase todos que estão aqui. Ele só não vai se repetir. Então é bem legal esse sistema aqui, muito legal mesmo. E o que eu quero mostrar aqui é que cada um desses prefixos e sufixos e assim por diante, eles dependem de um nível. Então, se aquele item for nível 5, por exemplo, as possibilidades de palavras aqui são do nível 5 para baixo. Então, nível 5, nível 3, nível 1 e assim por diante. Nível 2, nível 4. Então, quanto mais alto o nível, mais possibilidades tem de nomes diferentes. E, obviamente, a gente seta aqui um valor mais alto para os que são níveis maiores. A raridade influencia no número de prefixos e, consequentemente, no número de sufixos também, aqui nessa linha de código. Então, o item mais raro vai ter mais palavras contidas no nome. Então, vamos mostrar como é que isso funciona. Ó, vou pegar esse primeiro item aqui, ele é aleatório. A hora que eu pego ele, que ele é gerado sempre um item de nível 1, esse primeiro aqui, só para testar. Então, ele dropou aqui um Rusty Bow. Se eu equipar ele vai lá em cima, ele altera os status. Se eu desequipar ele remove os status. Eu posso arrastar esse item através da minha mochila. Eu posso arrastar ele lá pro inventário. Se eu colocar em algum espaço que não é válido, ele reverte esse arrastar. Se eu dropar mais itens aqui, vou dropar vários. Ó, agora tem cores diferentes para mostrar qual que é a raridade do item. Eu configurei para esse botão aqui gerar sempre itens de nível 30, para eu conseguir ver todas as possibilidades de nomes. Então vamos ver algum aqui que dá bastante sorte, por exemplo. Deixa eu achar. Esse aqui dá bastante sorte. Esse aqui dá um pouco de sorte. Esse dá um pouquinho também, 9%. E amuleto, nem desses dois dá sorte. Não. Vou pegar esse aqui que dá mais movimento speed. Posso arrastar para lá também. Se eu arrastar também aqui no inventário em algum espaço que esteja ocupado, ele volta pro lugar. Então isso é bem legal também. Se eu arrastar pra cá, ele dropa o item. Eu posso pegar ele de volta. E vou mostrar agora como é que muda o ataque. Então eu tô tirando bastante vida do Goblin. Olha, ele me dropou um arco misterioso. Misterioso é o nível mais alto de raridade que eu tenho no jogo, nesse jogo atualmente. Mas ele não me dá muita sorte, que é o que eu quero. Com ele fica 22.5 e com o que eu tinha antes fica 22.2. É melhor com ele então. Só que ele dá menos ataque power. Mas enfim. Eu queria sorte pra eu conseguir dropar itens de raridade mais alta. Vamos ver. Ó, dropou mais um misterioso, dropou outro misterioso. Então a sorte influencia bastante. Vou equipar aqui. Agora tem 48 de sorte pra dropar mais alto ainda. O que mais? Se eu atacar ele aqui. Ó, aumentou bastante o ataque speed. Eles dropam as moedinhas agora também. As moedinhas são o gold que vem aqui embaixo. Então, ó, 1.600 de gold. Eu não tenho nenhuma UI que mostre o tanto de experiência que eu ganho também quando eu mato os goblins, mas a experiência aumenta. Então, se eu matar esse goblin aqui, você pode ver que a experiência estava em 600, foi para 900. Na hora que eu pego as moedas, o gold aumenta. E dá pra ver também que, obviamente, os status estão influenciando no comportamento do personagem. Então, o ataque speed está bem maior. Vamos ver agora alguns itens que vão dar mais movement speed, por exemplo. Deixa eu achar aqui. Agora eu tô com 15.9 de move speed. Se eu me mover,
ele tá movendo bem mais rápido. O dash speed também muda. O dash speed ainda tá um pouco desbalanceado. Tá um pouco absurdo, na verdade. Se eu der um dash aqui, ele vai muito longe. Mas todos esses números aqui fica fácil de a gente balancear. Quer dizer, fácil não, vai dar um trabalho, vai ter que ir ajustando bastante. Mas é só ir lá e mudar o número no código, é bem simples. E esses goblins que estão aqui nesse nível agora, cada um deles tem um nível diferente. O primeiro lá era o nível 1, o segundo era o nível 2, esse aqui acho que era nível 3, nível 4 esse aqui de baixo. Esse aqui acho que é nível 5. E quanto maior o nível, mais gold, mais experiência ele dropa. Deixa eu mostrar no código também como é que funciona isso. Primeiro, na verdade, tem que mostrar o Player Stats. Eu tenho essa função bem grande aqui, que vai definir quantos pontos de experiência eu preciso para ir para o próximo nível. Essa expressão toda é nada mais do que essa função matemática aqui, que eu defini, eu vim nesse site aqui, e aí eu fui brincando com algumas expressões, até eu chegar numa curva que me agradava, assim, que eu achava que ficaria legal. Então, X nessa função é o nível atual do personagem, e o Y é o tanto de experiência que ele vai precisar para subir de nível. Então, essa aqui é a curva de evolução dos pontos necessários para passar de nível. Então, no início ela cresce mais devagar e vai aumentando conforme vai passando os níveis. Ela não é linear. E junto com essa curva aqui, eu tive que definir também a curva de pontos de experiência que os inimigos vão dropar. Porque digamos que essa aqui é a minha curva de pontos de experiência necessário para passar de nível, que é aquela que eu mostrei para vocês antes. Mas a experiência do jogador vai depender também de quanto de experiência que os inimigos dropam, que os inimigos fornecem quando o jogador derrota eles. Então, se a curva de experiência dos inimigos for assim, por exemplo, não faz muito sentido. O que eu quero é que a experiência do jogador vai ficando mais difícil ao longo dos níveis. A ideia era fazer uma curva um pouco mais assim, ou talvez até linear mesmo. E, na verdade, o que eu acabei fazendo foi avaliar essa curva aqui, que é a curva de pontos de experiência necessários para passar de nível, dividido pela curva do tanto de experiência que os inimigos vão dar para o jogador. Ou seja, eu vou estar vendo quantos inimigos o jogador tem que matar para subir de nível. E eu quero que essa curva de número de inimigos necessários que o jogador mate para subir de nível seja assim também, parecida com a curva azul aqui que eu falei antes. No fim, o resultado é que essa aqui é a curva dos pontos de experiência necessários, que é essa curva aqui, que é o que tá aqui. E no Enemy Stats, a gente tem aqui, ó, o tanto de experiência que ele vai dropar é essa curva aqui. Então, 275 mais 25 vezes o nível atual do inimigo. Então, no fim, essa aqui é como se fosse a experiência que o jogador vai ter. Por exemplo, no nível 40, ele vai ter que derrotar em torno de 70 inimigos do nível 40 para passar de nível. No nível 50 vai ser em torno de 100 inimigos, e assim por diante. Certo? Então esse é o estado atual do jogo. Vou dropar alguns itens aqui. Temos 3 itens. Isso aqui é o escudo pequeno do tanque de flicking e movimento invisível. Então ele dá bastante agilidade, dá dash speed e dá defense power. Se eu vier aqui e matar esse inimigo aqui, eu tô dando 5 de dano. Ó, eu ganhei 300 de experiência, 303 de gold e um item. Então esse é o estado atual do jogo, ainda falta bastante coisa para fazer. O principal é criar um fluxo de jogo. Então, atualmente eu tenho só um mapa, que é só um sandbox, só um teste para funcionalidades. Eu preciso criar um sistema para definir como é que o jogo vai funcionar, para definir os objetivos e tal. Então o que eu tô pensando em fazer é justamente criar esses objetivos mais claros, junto com um primeiro mapa inicial, aí sim um mapa oficial, digamos assim. E ao mesmo tempo que eu for criar esse primeiro mapa, eu já vou começar a melhorar a arte do jogo também. Eu quero tentar fazer isso tudo ao mesmo tempo. E depois da arte eu tenho que melhorar bastante a UI do jogo também, a interface, que ela tá só bem básica agora. Tenho que melhorar bastante o balanceamento de todos esses números que foram colocados ali, de status e tal. E o motivo de eu ter mostrado todo esse 1 mês de desenvolvimento em um vídeo só é que eu queria atualizar vocês, para caso alguém acompanhe, ele tá sabendo de como é que tá atualmente o jogo. E eu pretendo, a partir de agora, fazer transmissões ao vivo do desenvolvimento desse jogo. A minha internet não é das melhores, então a qualidade das transmissões não vai ser perfeita, mas eu acho que dá para acompanhar bem. Então eu vou fazer transmissões na twitch.tv, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você pode seguir lá para saber quando estiver fazendo transmissões. E eu vou tentar também dar um jeito de
avisar aqui no YouTube quando é que tá tendo alguma transmissão ao vivo. Então você pode se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo quando tem alguma atualização, tanto aqui no YouTube quanto no Twitch. E se você gostou desse vídeo, você pode deixar um gostei. Você pode comentar também caso você tenha alguma ideia, alguma sugestão. E caso você queira ver algum detalhe mais específico de tudo isso que eu mostrei nesse vídeo aqui, que foi bastante coisa, só me avisar nos comentários que eu vou dar um jeito de mostrar com mais detalhes. E é isso, eu vejo você na próxima, ou no Twitch, e até mais.